Olá, vamos resolver alguns exercícios envolvendo os conceitos de acústica. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Letra A é o timbre apenas. Letra B é a altura apenas. Letra C são a intensidade e o timbre apenas. Letra D são a altura e a intensidade apenas. Letra E são a altura, a intensidade e o timbre. Lembrando que as três qualidades fisiológicas do som são a altura, a intensidade e o timbre. No caso, o enunciado do exercício deixa claro que você tem um homem que está conversando de modo amistoso e você tem duas crianças que estão gritando. Logo, você tem uma diferença na potência do som emitido pelo homem e do som emitido pelas crianças. Se tem uma diferença de potência, você vai ter uma diferença de intensidade sonora. Então, a primeira diferença que vai permitir distinguir os dois sons vai ser a intensidade. A voz do homem e a voz de uma criança, eles possuem frequências diferentes. Se possuem frequências diferentes, então tem alturas diferentes. A voz da criança é uma voz que tem uma frequência mais alta, logo vai ser mais aguda. Também, outra qualidade fisiológica que vai permitir diferenciar a voz de uma criança e a voz de um adulto vai ser o timbre. Então, a alternativa correta é a letra E, são a altura, a intensidade e o timbre. Exercício número 2. O som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal apenas em meios materiais. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentado na coluna da esquerda com as situações apresentadas na coluna da direita. Então, nesse exercício, teremos de relacionar as três qualidades fisiológicas do som: intensidade, timbre, e ali está representado como frequência. Lembrando que frequência e altura é a mesma qualidade fisiológica do som. Primeira situação: abaixar o volume do rádio ou da televisão. Quando a gente fala abaixar o volume, a gente está se referindo à intensidade da onda sonora que vai ser emitida pelo rádio ou pela TV. Então é número 1, intensidade. Situação número 2. Distinguir uma voz aguda de mulher de uma voz grave de homem. A voz aguda possui uma frequência mais alta do que uma voz grave. Então, o que permite distinguir uma voz aguda de uma voz grave vai ser a frequência, número 3. Terceira situação: distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por vozes de pessoas diferentes. Você tem dois sons que eles têm a mesma altura e a mesma intensidade. O que vai permitir diferenciar uma voz de uma pessoa da outra vai ser o timbre, então número 2. Quarta situação: distinguir a nota dó emitida por um violino e por uma flauta. Então você tem a mesma nota musical, ou seja, tem a mesma frequência, o que permite diferenciar a que está sendo emitida pelo violino e qual está sendo emitido pela flauta vai ser o timbre. Então, número 2. A última situação: distinguir as notas musicais emitidas por um violão. Então você está falando de diferentes notas musicais que possuem diferentes frequências. Então são notas musicais com frequências diferentes. Então, número 3. Então a ordem correta fica 1, 3, 2, 2, 3, que é a alternativa. Questão número 3. Durante a apresentação de uma orquestra, um espectador consegue facilmente distinguir os sons de cada um dos diversos instrumentos musicais, mesmo que estes emitam sons de mesma intensidade e frequência. A característica do som que permite a distinção das diversas fontes sonoras é: letra A, a frequência; letra B, o timbre; letra C, a intensidade; letra D, a velocidade; e a letra E, o volume. A questão cita diversos diferentes instrumentos musicais que emitem sons que possuem a mesma intensidade e a mesma frequência, ou a mesma altura. O que vai permitir diferenciar um instrumento do outro vai ser o timbre. Então, a alternativa correta, a letra B, o timbre. Número 4. Um estudante
Após assistir uma aula de física sobre intensidade sonora, resolveu descobrir qual era o nível sonoro marcado na sala de sua casa quando o horário de tráfego de veículos na região onde mora era intenso. Um aplicativo de celular revelou que o nível sonoro era de 90 decibels. Sabendo que a intensidade mínima, que corresponde ao limiar da audição humana, corresponde a 10 a menos 12 watts por metro quadrado, determine, em watts por metro quadrado, a intensidade sonora referente à medida feita pelo garoto. Para resolver esse exercício, vamos utilizar a equação do nível sonoro, onde temos o beta, que representa o nível sonoro, é igual a 10 logaritmo da razão entre a intensidade sonora e a intensidade sonora mínima, representada por I0. Lembrando que a intensidade sonora mínima equivale a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. No ambiente, o nível sonoro medido, segundo o enunciado do exercício, foi de 90 decibels. Então, o beta equivale a 90, então 90 é igual a 10 vezes o logaritmo da intensidade sonora dividido pela intensidade sonora mínima, que é 10 a menos 12. O 10 está multiplicando, passa dividindo. 90 dividido por 10 vai ser igual a 9. Logaritmo da razão entre a intensidade sonora dividido por 10 a menos 12. Das propriedades de logaritmo, temos que o logaritmo da divisão é igual ao logaritmo da subtração. Então, podemos escrever que 9 é igual ao logaritmo da intensidade sonora menos logaritmo de 10 elevado a menos 12. Na sequência, 9 é igual ao logaritmo da intensidade sonora menos o expoente 10 a menos 12 cai lá na frente, vezes o logaritmo de 10. O logaritmo de 10 é 1. Então, ficamos com 9 igual logaritmo da intensidade sonora, o menos com menos mais, então mais 12, vezes 1. 12 vezes 1, 12. Pegando o 12, ele está somando, passa para o outro lado subtraindo, então ficamos com o logaritmo da intensidade sonora igual a 9 menos 12. 9 menos 12 igual a menos 3. Finalmente temos que logaritmo da intensidade sonora vai ser igual a menos 3. Logo, a intensidade sonora vai ser igual a 10 elevado a menos 3 watts por metro quadrado.